Vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Louvado seja Deus da palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu vou ler e os irmãos me acompanham, tá bom? E Saulo, respirando ainda, ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Amém, amados irmãos? Peço aos irmãos que fechem os olhos. Nós vamos fazer mais uma oração, tá bom? Deixa a Bíblia aberta. Amém? Pai, eu te dou graça, Senhor, nesta noite, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, glorificando, adorando, exaltando, Pai, o teu nome, porque o Senhor é digno, Pai, de ser adorado, e o Senhor nem precisa de nós para receber adoração, porque o Senhor é Deus, mas o Senhor nos deu, Pai, essa graça, essa bênção maravilhosa de podermos, Senhor, te servir, apresentar um perfeito louvor a ti, Senhor, como chego, Pai, suave nas tuas narinas. Agora, ó Deus, eu te peço, Senhor, nesta noite, fala conosco. Precisamos ouvir, Pai, a tua voz. Precisamos ser, Pai, orientado, direcionado e ministrado por ti, Senhor, nesta noite. Porque se estamos, ó Pai, de pé, se estamos, Pai, te servindo, é porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós. E o Senhor tem nos dado orientação, o Senhor tem nos dado direção, e vencemos os obstáculos e as adversidades da vida, por causa do Senhor, que tem nos fortalecido, através do teu Espírito Santo. Pai, agora nesse momento, Senhor, eu te peço, sê conosco, cativa, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos, ó Pai, a tua palavra, e guardarmos, Senhor, no nosso coração, para não pecar contra ti. Assim, ó Deus, eu te peço, Pai, e já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados, o texto a qual eu li é um texto que todos aqui conhecem. É um texto que fala sobre a conversão de Paulo, de Saulo, na estrada de Damasco. E cada um de nós aqui teve uma estrada de Damasco. Cada um de nós aqui teve uma estrada de Damasco. Como Deus te converteu. Como foi que Deus trabalhou na sua vida? E eu não estou falando, foi quando você levantou a mão, ou quando você confessou a Cristo aqui na igreja, mas eu estou falando quando você teve a verdadeira conversão.
né? Quando você sentiu que você foi convertido, né? Você lembrou desse dia? O dia que marcou a sua vida? O dia que você passou pelo rolo compressor, né? Então, Saulo de Tarso, ou Paulo, ele teve essa conversão. Porque Paulo, na mente dele, ele achava que estava servindo a Deus, viu, irmão? Ele estava defendendo a Torá, ele estava defendendo o judaísmo, ele achava que a igreja, ou melhor, ele chamava a igreja de seita nazarena. Então ele olhava para a igreja, ele olhava para Cristo, ele olhava para o Messias como uma abominação, que seria uma coisa mal, que estava prejudicando o seu povo, que estava prejudicando a pregação ali dos judeus, né? Então Paulo pegou então uma carta para Damasco para prender os cristãos, para matar os cristãos. Paulo participou como testemunha da morte de Estevão, né? E a Bíblia diz que Estevão era um diácono diferenciado dos demais. Se você pegar Atos Apóstolos, capítulo de número 6, a escolha dos diáconos, a partir depois dos versículos a seguir, você vai ver que Estevão era cheio de conhecimento, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, a tal ponto de despertar ódio entre grupos que levantaram e pagaram pessoas para levantar um falso testemunho, uma falsa acusação de Estevão, como se Estevão tivesse dito algo. Ou seja, o que eles levantaram? Eles disseram, pagaram pessoas para dizer, olha, fala que Estevão falou que Jesus viria e que agora Moisés não serviria, que a lei de Moisés tinha que ser esquecido, que agora era uma nova forma de cultuar a Deus. Isso foi levado para os líderes e aí pegaram Estevão e Estevão foi levado a julgamento. O que me chama a atenção no verso de número, veja só, no capítulo 6, no verso de número 15, diz assim: então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão sobressaía dos demais. Estevão era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Prodígios, sinais e maravilhas aconteciam. O que é isso, pastor? Curas, milagres, extraordinário acontecia. Pessoas que tinham enfermidade, lepra, cegueira, ou era paralítico, ou tinha mãos mirradas, seja qual for a enfermidade, Estevão orava e Jesus, por intermédio da vida de Estevão, curava as pessoas. Pessoas que estavam mortas eram ressuscitadas. Então Estevão era cheio do Espírito Santo. Porém, trouxe oposições. Pessoas que invejavam Estevão e Mangiane. Mas o que me chama a atenção é o versículo 15, que Estevão estava ali para ser julgado, e os líderes que iam julgar Estevão, olhou para Estevão e viu nele. Eles fixaram os olhos, um olhar impressionado, fixaram, antes de começar o interrogatório melhor, olharam para Estevão e ficaram admirados de ver que o seu rosto era como o rosto de um anjo. O que é isso, pastor? Era um homem diferente, um homem que tinha o Espírito Santo de Deus. E é isso que a igreja precisa mostrar para o mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver o Espírito Santo. Sentir a presença de Deus no nosso falar, no nosso conversar, no orientar. E é isso que a igreja precisa. Louvado seja Deus. Então Paulo
está participando também do interrogatório. Estevão ouve as acusações. E aí no capítulo 7 todo você vê Estevão ter a sua oportunidade de defesa. Só que Estevão não se defende. O que Estevão faz? Ele começa a pregar o Antigo Testamento, trazer a história de Abraão, falar como Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó. Começa a falar também de Moisés, falando a respeito de Moisés, do grande líder que Moisés foi, da importância de Moisés, os livramentos que Deus deu ao seu povo, como Deus resgatou o povo da mão de Faraó, do Egito. Ele começa a falar a respeito das providências de Deus, quando Deus trouxe para o povo maná, né? Deus cuidou do seu povo, dando para ele uma nuvem, uma coluna de nuvem de fogo para aquecer o povo. Então Estevão começou a anunciar, e eles ficaram ouvindo Estevão. E aí quando Estevão começou a falar que ele também mataram os profetas, e mataram a Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles rangeram os dentes. O que é isso? Ficaram com ódio, com raiva, com muita ira contra Estevão. E a Bíblia diz então que eles pegaram Estevão e apedrejaram Estevão. Saulo de Tarso estava presente nessa reunião. Saulo de Tarso, ou Paulo, estava presente quando Estevão estava sendo apedrejado. Paulo estava presente quando Estevão deu o último grito, o último suspiro. Paulo estava presente. E o último grito de Estevão foi esse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, na ânsia da morte, simplesmente foi fiel a Cristo, foi fiel a Deus, não se importou, mas sabia que seria recebido por ele, porque no meio do seu diálogo ali com os líderes, ele viu o céu aberto, e viu o Filho do Homem assentado à direita de Deus, e aí os líderes ficaram com muita raiva dele, e o Senhor recebeu Estevão, porque Estevão defendeu o Evangelho. Saulo então, achando, vendo tudo aquilo, Saulo como bom estudioso, dupla cidadania, conhecedor das leis, tanto das leis dos judeus, como também das leis romanas. Paulo tinha autoridade, liberdade. Paulo não era qualquer pessoa. Então Paulo pede uma autorização, e a autorização foi dada a Paulo. Para quê? Para prender os cristãos, para matar os cristãos, ele queria destruir, ele queria aniquilar com força, ele queria acabar com os cristãos. E ele conseguiu prender alguns, ele conseguiu matar alguns. Só que na estrada de Damasco, a estrada de Damasco, foi ali, naquela estrada, no meio do caminho, que ele teve um encontro poderoso com o Senhor. Foi ali que o Senhor mudou a vida do apóstolo Paulo. Foi ali que o Senhor chamou Paulo para a grande obra, uma obra missionária. Foi ali que o Senhor disse: agora tu serás vaso escolhido para mim. A conversão do apóstolo Paulo foi ali na estrada de Damasco. Paulo então, com a carta, o Senhor aparece para Paulo, ele vê a luz, ouve a voz do Senhor. Os soldados que estavam com o apóstolo Paulo vê a luz, mas não escuta a voz. Não escuta a voz, mas vê a luz. Quando o Senhor ministra para Paulo, fala: Paulo, por que tu me persegue? Ele pergunta: quem és tu, Senhor?
Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo então levanta, cego, e é guiado pelos seus companheiros para a cidade de Damasco. E ali ele permanece por alguns dias, até ter um encontro com um profeta chamado Ananias, que envia para a casa de Saulo para orar por ele. E a Bíblia diz então que Ananias vai até Saulo, ora por ele e diz: o mesmo Jesus que te encontrou na entrada ou na estrada de Damasco é o mesmo Jesus que me enviou aqui. Paulo, seja cheio do Espírito Santo e receba a cura. A Bíblia diz que as escamas dos olhos do apóstolo Paulo caiu. E ele levantou, ele começou a ver, e ele não perdeu tempo, ele começou a anunciar o Evangelho, ele começou a proclamar, ele começou a gritar, a pregar: Cristo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, o Messias é o Filho de Deus. E ali na sinagoga em Damasco, porque a reunião que Paulo estava indo era para orientar os líderes daquela cidade para prender os crentes, matar os crentes. Então eles não estavam entendendo nada, mas a sua primeira pregação, o seu primeiro testemunho, a metade da congregação foi convencida, foi convertida, porque o Espírito Santo estava sobre Paulo e o Espírito Santo estava sobre o ambiente, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Foi o Espírito Santo que te convenceu. Foi o Espírito Santo que te transformou. Ele bateu no teu coração, na tua mente. Você pensou no que você fazia, quem era você, e o Senhor foi lá e te chamou. Agora tu és um vaso escolhido para mim. Eu te tirei do bar. Eu te tirei do candomblé. Eu te tirei de uma boate. Eu te tirei do crime. Eu te tirei dos vícios. Eu te tirei. Não importa o que você era, o que importa é o que você é agora. Um vaso escolhido para mim. Louvado seja Deus. E eu me lembro da minha conversão. Eu estava esses dias trabalhando e comecei a lembrar da minha conversão. Eu me lembro da minha avó. A minha avó, ela congregava na igreja Deus e Amor. Deus e Amor. Quando ela vinha para São Paulo, ela ia naquela Deus e Amor ali em Santa Amaro. Não sei se os irmãos conhecem, era a rua chamada do Bagateiro, ali em Santa Amaro. E eu às vezes ia com ela. Não entendia nada, mas eu ia. Então eu tive um contato com a igreja mesmo, por intermédio da minha avó. Mas eu não entendia nada, eu só ia, via lá o culto, o bagulho, os pentecostais fazendo bagulho. É a igreja pentecostal. Então foi o primeiro contato que eu tive com a igreja, foi com a minha avó. Então, a minha avó, ela, nas idas vindo para cá, para São Paulo, a minha mãe tinha uma banca, né? Nós éramos camelô. Eu nasci no camelô, vamos chamar assim, né? A minha mãe e meu pai trabalhavam lá em Santa Amaro, no Lago 13, e aí eu fui crescendo naquele ambiente, né? Irmãos, eu com meus 8 anos de idade, quando começava a chover, não sei se minha mãe lembra disso, aí eu ia lá para a rua da Tiago Luz, e aí ficava com aquele caixote de banana, sabe aquele caixote que carrega banana? Cheio de guarda-chuva. E ficava lá gritando com o guarda-chuva aberto, chovendo. Para mim era uma alegria aquilo. Mas estava trabalhando, né? Minha mãe tinha uma banca no Lago 13, o meu tio Marinho tinha uma banca lá pro fundo, lá na Besni, meu pai e minha mãe lá embaixo, e nós arrumamos um pontinho ali pequenininho, e eu tava lá vendendo guarda-chuva. Vendia meia, cueca, lingerie, né, mãe?
CD. Depois eu comecei a trabalhar para mim mesmo em Santa Maria. É por isso que no culto desse eu falei que o meu apelido era Pretinho. Olha, Pretinho. Cadê o Pretinho? Minha mãe é preta, né? E meu pai é preto, né? Cadê a cor? Minha mãe é mais escura do que nós, né? Mas era o nosso apelido, por causa deles. E a minha avó, vindo e indo, ela foi visitar o meu irmão. Não sei como é que foi, se ela estava indo na banca do meu tio, ou se ela estava vindo de lá para cá, não me recordo agora, minha mãe sabe me dizer. Ela foi atropelada pelo ônibus. Ela foi atropelada lá no Lago Trícia. E aí, né, através disso, minha mãe foi convertida, né, mãe? Começou a ir para a Igreja Universal. Eu acompanhei minha mãe indo para a Igreja Universal. Ouvi coisas, viu? Da idade da Brenda. Não. Eu não sei se eu tinha... Eu não lembro a idade que eu tinha. Mas eu vi minha mãe várias vezes, o demônio tomando conta da vida dela. Às vezes a gente acha que não é real, irmão. O reino espiritual. A Bíblia diz que os demônios ficam na potestade do ar. Ele oprime as pessoas. Minha mãe era viciada em cigarro. Minha mãe fumava muito. Ela trabalhava como empreendedora e ela tinha que administrar, então ela fumava demais. E ela demorou tempo para ser liberta. E ela foi liberta para a glória de Deus. Além disso, ela frequentava outros lugares, como também Guaraci aqui, né, mãe? Guaraci, o espiritismo, essas coisas. Então Deus fez uma grande obra na vida da minha mãe. Foi a minha mãe, então, depois da minha avó, que começou a me obrigar a ir para a igreja. Aí eu ia para a igreja. E olha só como a gente tem o temor, irmão Flávio. Aí nessas idas para a igreja, meu pai também indo, meu pai daquele jeito. Vigílias, fogueira lá, como é a campanha da fogueira que tinha lá nas vigílias? Fogueira Santa. E tá nós lá. Aí um dia ela não pôde ir, aqui é no mercado. Aqui aconteceu tanta coisa, porque eu não vou ter tempo para contar. Mas uma dessas coisas, eu vou parar aqui, mas eu vou contar. Aqui era um bar, uma lanchonete, e foi aqui que meu pai levou 7 tiros. 7 tiros, e o meu tio levou 1 tiro, nesse lugar aqui. Meu pai sobreviveu, e o meu tio morreu com 1 tiro. Aqui foi um monte de coisa, mas agora é um lugar de oração. É um lugar consagrado. Começou por intermédio da minha mãe aqui, né? Minha mãe começou a trazer o povo para orar, e aqui virou um ponto de pregação, e estamos aqui. Se eu estou há 15, eu vou dizer que eu estou há 15 convertido. Essa igreja, ela deve ter, quando a minha mãe ajudava o outro pastor, e ela também já dirigiu o trabalho, uns 20 anos. É isso, mãe. Tem uns 20 anos total esse ponto aqui como igreja. E aí voltando nessas idas, indo para a Universal, para a igreja, aí um dia minha mãe não pôde ir. Aí ela falou, tem um trabalho dos jovens, e todo sábado tem esse trabalho dos jovens, né? Você vai pro culto. Só que ela não falou só simplesmente você vai pro culto, porque eu poderia dizer pro meu irmão, nós finge que vai. Ela disse assim, vocês vão pro culto, mas se vocês não for, saiba que o Espírito Santo vai me revelar e você já sabe o que eu vou fazer com você. Vocês vão pro culto, vocês vão contar tudo, porque se vocês não contar quem pregou, onde foi a palavra, o que cantou, o Espírito Santo vai me revelar. Aí nós fomos. A gente não queria ir pra igreja, irmão. A gente foi. E chegando lá, eu não ia mentir. Mesmo que eu não servia a Deus, eu tinha temor. Eu reconhecia Deus. Eu falei, não. Eu via minha mãe sendo usada por Deus várias vezes aqui, né? E a gente foi meu irmão, tomamos ceia, sem saber o significado. Tomamos ceia, oramos, e ali prestando atenção no culto, aí o meu irmão do lado. Aí subimos, ela perguntou, e aí, como é que foi o culto? Mãe, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Então eu pro culto embaixo de ameaça. Ela falava, se tu não for, o Espírito Santo vai pegar, vai revelar e a madeira vai comer, né? Graças a Deus. Então, minha mãe foi fundamental nisso. Aí eu comecei a entender um pouco sobre o Evangelho. Aí depois eu conheci a minha esposa, que nós éramos amigos, né? Aí eu conheci ela.
Eu já conhecia o Edson, porque nós jogava bola aqui no Ricardo Vitiello. O Chicão, irmão, eu conheço o Chicão há mais de 20 anos. Lá do Lago 13, o Chicão foi camelô. O Chicão tinha uma banca de relógio. Eu pequeno, né, Chicão? Tá aqui, ó, servindo a Deus comigo. Que maravilha, irmão. Nós já aprontamos juntos, assim, de beber, de usar droga, de fazer coisas terríveis. E Deus trabalhou na minha vida, está trabalhando na vida dele, eu sou o pastor dele. Olha como Deus faz. Nada é impossível, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, minha esposa, quando eu a conheci, a minha esposa, ela estava na igreja. Né, Márcia? Você já estava na igreja? Wagner não. O Wagner, nós jogava videogame. Nós tudo mais irmão de Top Gear. Top Gear. Tu lembra, Wagner, que ficou o dia inteiro jogando videogame na sua casa? Eu dormia na casa do Wagner, da Márcia. Eu saía de lá para trabalhar no mercado. Eu passava o final de semana. Eu era muito amigo deles. Né? O Edson, nós jogava bola junto, o Chico. E eu e a Paty, nós éramos amigos. Nós éramos amigos. E aí, então, Deus trabalhou. Ela se... Irmão, eu não era da igreja. Oh, Deus. Eu não era da igreja. Mas eu gostava que ela ia para a igreja. Nós éramos amigos. Aí um dia, depois de um tempo, eu fiquei um mês sem aparecer lá. Um tempo. A minha esposa, quando eu olhei para ela... Na época não é minha esposa. Mas quando eu olhei para ela, ela estava afastada do evangelho. E ela estava com... toda transformada. Ela estava com um negócio aqui, com um negócio de maconha aqui, uma como é que chama aquilo? Um colar com um brinco. Eu olhei para ela assim, o que aconteceu com você? Ah, eu não aguentei. E com cigarrete na boca. Falei, o que aconteceu com você? Ah, não consegui, não aguentei. Contou lá a justificativa dela, as culpas que ela... Ok. Mas aí eu não sei se era o meu primo que estava, disse assim, seja bem-vindo ao mundo. Olha o diabo usando a boca dele. Eu não ia para a igreja, mas eu não queria, né? Eu não ia, mas eu achava que a igreja era importante, né? Por que você fez isso? E eu vi, mesmo no mundo, o estrago que fez na vida da minha esposa. Ai, Jesus. Tudo bem. Aí foi aonde nós começamos a se relacionar. E aí nós casamos. A minha esposa, ela voltou para Cristo por pouco tempo de casado. Nós namoramos pouco tempo, nós namoramos 7 meses no máximo, né, Paty? E por pouco tempo de casado, ela se converteu a Cristo. Mas tem o propósito dela. Ela orou a Deus, porque a minha sogra e meu sogro estavam na Bahia junto com as minhas cunhadas. Sandra já estava aqui em São Paulo, ela já tinha vindo primeiro. E aí ela orou ao Senhor, se o Senhor trouxer a minha mãe, meu pai, minha família, eu vou parar de fumar, não foi isso, Paty? E vou voltar para os teus caminhos. Então Deus trouxe, a minha sogra veio para São Paulo, e aí ela voltou para os caminhos do Senhor. Porém, não foi fácil para ela teve que orar pela minha vida 7 anos. 7 anos ela orou pela minha vida. Ela congregou com a Márcia. Para você ter ideia, eu fui no batismo da Márcia, né, Wagner? Da parte, nós éramos amigos, lá na Paz e Vida, com o pastor Antônio Evaldo, que veio pregar aqui. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O pastor Antônio Evaldo é pastor. Olha só. Então, eu nem conhecia ele. E nesse dia, sabe quem foi? O Omar, o Jorge, não era casado com a Tita, eu e o Wagner, no batismo da Márcia e da Paty. E o Elias, né? O irmão da Kátia. Então, a minha esposa, nós casamos. E assim, irmão, quando ela voltou para Cristo, ela teve que orar pela minha vida 7 anos. Não foi fácil para ela, porque ela já me conheceu. Eu bebia, eu usava droga, eu me prostituía, eu tinha uma banca ainda no Lago 13, nessa época. Eu jogava bingo na época, jogava baralho, tudo que era maquininha, tudo que era de prejudicar eu fazia. Só que eu sempre fui esse cara bom, né? Assim, bom assim, não é bom, né? Vamos dizer assim, bom é Deus. Mas eu sempre fui um cara carismático, eu prejudicava a mim mesmo, não prejudicava as outras pessoas.
E então, nesse intervir, a minha esposa orava muito por mim, né? Aí Deus salvou o Edson, o meu cunhado, que era meu parceiro de copo. Às vezes meu cunhado brigava com ele, vai pra casa, deixa ele, tá fazendo nada de errado. Era meu companheiro, o Edson. Então Deus converteu o Edson. Aí ele chegou em mim e falou assim, eu recebi a oração, tô indo pra igreja. Eu falei, você tava precisando, hein, Edson? E eu pior do que ele. Pergunta pra minha esposa, pergunta pra quem, o Chico sabe. Eu dava trabalho, irmão. Não é assim, trabalho no que sentido? Eu pegava pra beber, eu ficava 2 dias fora de casa. 2 dias. E eu olhei pro Edson convertido e falei, Edson, você estava precisando, irmão. Você está de parabéns. Você precisa. E como se eu não estivesse precisando. Como se eu tivesse bom, né? Ele foi o primeiro a ir para a igreja. E através dele, do jeito dele, aí os primos dele, da gente, né? Que foi o Malaquia, o Fábio e o Frávio, né? E aí depois veio o meu dia. A minha conversão. Como que foi a minha conversão? Um dia antes, a minha esposa estava indo para a ceia. E eu trabalhava de porteiro, irmão Flávio, igual você. Só que a minha escala é uma escala muito horrível. Era a escala chamada folguista. Só que, como que era o folguista? Eu fazia dupla função. Quando se fala da escala folguista, nós temos 4 pessoas trabalhando, operando. Eu só fico na folga, né? Mas não era assim. Eu era o folguista, mas o do folguista da tarde. Porque tem o horário das 6 às 2, certo, irmão Flávio? Das 2 às 10h40 e das 10 às 6 da manhã. Como eu trabalhava no horário do meio, aí, quando era folga do da noite, de vez eu entrar às 12h20, eu entrava às 6 para ir às 6 da manhã. Então a minha folga era meio misturada. E nesse dia a minha esposa estava indo para a igreja, ela congregava no Rosana, e eu estava bebendo naquele dia, e eu estava com um rapaz errado dentro do carro, assim, só porque nós bebíamos, não é que ele era criminoso não, é que ele fazia a mesma coisa que eu. Ele fazia a mesma coisa que eu. Então, ela viu, ela ficou muito triste com aquela situação. É um dos trabalhos que eu dei a ela, porque se eu for contar os trabalhos, é um jornal, é uma revista, é um livro que eu vou contar aqui. Eu não vou contar isso. Mas eu dei muito trabalho, assim, de dormir fora de casa. Nunca levantei a mão para minha esposa. Nunca queria pedir ela também. Mesmo aprontando isso, nunca queria. Aí quando eu via que o meu casamento estava meio para lá e para cá, sabe o que eu fazia? Eu vou para a igreja hoje. Aí renovava, porque ela achava, é hoje que Deus vai converter o meu esposo. Só que a estratégia, irmão, a estratégia era o quê? Eu tenho que acalmar a leoa, porque eu não queria perder minha esposa. Não queria não, mesmo aprontando lá fora. Então eu ia para a igreja. E quando, eu não sei quem é mais antigo, quando o filho fala assim, mãe, eu vou para a igreja hoje, você esquece tudo que ele aprontou. Quando o marido fala, eu vou para a igreja hoje, você esquece tudo que ele aprontou. Quando a esposa fala, eu vou para a igreja hoje, você esquece tudo, porque você crê. É hoje. É hoje. É hoje. A Bíblia diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se vê. Esquece da raiva que passou. É hoje que Deus pode salvar o meu filho. É hoje que Deus pode salvar a minha esposa. É hoje que Deus pode salvar a minha família. Mas não era assim. Só que Deus trabalhava. Aí eu ia para a igreja, aí Deus usava o pastor, dá um abraço no seu irmão. Aí o homem meio durão, não queria chorar, né? Aí ela abraçava, chorando por dentro. Aí ia para casa, não convertia a Cristo. Ela já dava paz e amor, mas ficava triste, né? Quantas vezes eu fui para o culto para não perder o meu casamento? Várias vezes. Nesse dia, eu trabalhei à noite, levei bebida para o serviço, achando que o zelador... o zelador vai dormir, ninguém vai revisar lá a geladeira, eu vou pôr as bebidas... Olha a mente, meu Flávio. Eu vou pôr a bebida na geladeira, vou passar a noite toda bebendo e vou pôr minha droguinha aqui dentro comigo e vou fazer isso. Fiz isso a noite toda, o zelador viu, não falou nada, ele foi lá conferir, né? Com certeza, ele viu que eu cheguei um pouquinho alegre. Cheguei outro dia de manhã cedo, terminei o meu posto, e aí fui lá para casa da minha cunhada Márcia, que era um encerramento de uma campanha na casa, sim, mas eu passei lá primeiro, na casa do meu cunhado Batista, né? Que estava orando em pró... Era da minha pessoa? Eu acho que é isso. Mas era um culto de ação de graça nesse dia que eu fui. Era um culto de ação de graça do último dia. E eu participei. A minha esposa estava brava demais comigo.
Não queria nem falar comigo, né? Tão brava, não tinha razão dela. Aí eu fui, cheguei lá, aí começou o culto. Aí eu chorava tanto, eu chorei tanto. E aí os irmãos, sai de cima do muro! E eu não me converti a Cristo. Aí eu saí do culto, olhei para minha esposa e falei, nega, você está triste porque eu não me converti a Cristo? Aí ela disse assim, Deus está trabalhando. Olha só, Deus está trabalhando. A minha conversão foi agora, a partir de agora. Fui para casa, no outro dia, como eu era um folguista, eu tinha que render o cara da manhã. Lembra? Eu trabalhava em 3 escalas no dia das folgas. Eu tinha que trabalhar das 6 da noite às 6 da manhã. Aí no outro dia, a minha folga era dividida. Aí no outro dia eu folgava o dia inteiro. Aí depois daquele dia eu tinha que levantar às 6 da manhã para render o outro, para folgar. Aí eu não aguentei trabalhar, porque eu estava de ressaca. Aí o que eu fiz? Eu inventei que estava doente. Mas não era que eu estava doente, ou porque eu estava de ressaca. É porque Deus quis marcar o encontro naquela estrada de Damasco. Quero o meu leito, quero o meu quarto, quero a minha casa. Eu dormi, inventei uma desculpa, 2 horinhas, das 6 às 8. Quando eu acordei, eu já acordei assim, eu quero Jesus. Eu quero Cristo, eu quero converter, eu quero aceitar a Jesus. A minha esposa dormindo, aí eu fui lá, nega, acorda. Ela acordou assim, né, porque ninguém acorda bonito. Ninguém, nem homem, nem mulher. Porque depois se a gente falar que as mulheres acordam muito feio, aí nós apanhamos. Só que as mulheres acordam mais feio do que o homem por causa dos cabelos. Então, eu chamei ela, eu falei, nega, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ela olhou assim, como se ela estivesse sonhando, e voltou a dormir. Eu falei, nega, acorda, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me converter a Cristo. Aí ela levantou, entendeu mesmo que eu estava convertido, mas ali, anestesiada, ligou para o meu cunhado Batista, que era o diácono na época, ligou para a Cristina. O Batista trabalhava à noite, teve que acordar ele. Fui para a casa dele, fiz a confissão de fé lá também. E depois fiz a confissão de fé na igreja. Quem é meu pai na fé? Minha esposa. Foi lá que eu tive um encontro com Cristo. Entende o que eu estou querendo dizer? Quando Deus quer salvar alguém, quando Deus quer transformar alguém, quando Deus quer fazer, quando Ele quer fazer algo, não importa o lugar e nem a circunstância, Ele só vai lá e faz. Porque Ele é Deus. Não tinha culto, não tinha nada, simplesmente Deus foi o que me chamou. Não estava tendo culto, não estava tendo pregação, mas o próprio Senhor pregou para mim. O próprio Espírito Santo foi lá dormindo, lavou minha mente, o meu coração, me transformou e me convenceu. Aleluia, louvado seja Deus. Para alguns, será que não foi emoção, né? A minha esposa ficou desconfiada também. Mas o que eu fiz? Eu corri, me converti a Cristo, isso em 2008 para 2009. Natal, não crente, fazendo tudo que não presta. Ano novo, crente, passando na igreja. Uma semaninha, né? Dá uma semana do Natal para o ano novo. No Natal, filho do capeta, brotando todas, dava trabalho. A minha esposa pediu oração na igreja e dizia, ora por mim, ora pelo meu esposo. A igreja sabia o tanto que eu aprontava. Vamos orar. E aí, ano novo tá lá. Quem participou de cultos de final do ano, como que era antigamente, hein, irmãos? Lotado a igreja. As pessoas passavam adorando a Deus, orando ao Senhor. Era um culto maravilhoso. Depois ia para suas casas confraternizar com as suas famílias. E aí eu tô lá, de roupa social. Eu me lembro que a roupa que eu tava foi uma roupa que eu comprei por dia do casamento que a gente foi padrinho. Com a roupa social, cabelinho cortado, que era um cabelinho coroinha que eu tinha. E aí eu lá, aí o pastor na época pregando. Aí o obreiro, que era o pastor Francisco, chegou no ouvido dele e falou assim, ó, pastor, sabe o esposo da Patrícia, o Alessandro, aquele jovem que nós orávamos, ele quer entregar a vida dele para Jesus. Então vamos chamar ele. Subi lá no altar. A igreja olhou para mim e viu aquele homem terrível, transformado com vestes novas, semblante novo. E foi uma bênção, foi um culto maravilhoso. O poder de Deus caiu, porque não há nada impossível ao nosso Deus.
Não há nada impossível ao nosso Deus, nada impossível, nada. Louvado seja Deus, aleluia. E eu não esqueço esse dia, é verdade, não esqueço esse dia. Foi o dia maravilhoso, o dia que o Senhor me encontrou, o dia que eu tive um impacto, o dia que eu fui amassado, o dia que eu fui pisado e nasci de novo, tive um novo nascimento, fui regenerado, santificado, purificado pelo poder de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Peguei os CDs. Eu sei que tem gente aqui que quando era aqui gostava de um forró, sanfona, Luiz Gonzaga. Tem outros que gostavam de samba, Raça Negra. E outros que aí vocês conhecem. Tem outros que, eu no caso, gostava de break antigo, Grupo dos Namorados, Love's Collection, Star Love. Eram essas coisas aí. Eu gostava de samba também, de reggae. O que eu mais gostava era break. Tirei tudo dos meus CD, DVD, dei pro meu pai, que na época que nós éramos sócios da banca em Santa Amaro. Comecei a fazer uma limpa. Troquei as vestes. E aí, antes de ser batizado nas águas, campanha de oração aqui. Fui batizado no Espírito Santo. Comecei a orar e Deus me batizou com o Espírito Santo. E estou servindo a Cristo há 15 anos. Deus me chamou, me capacitou. Com mais ou menos 2 anos, com 1 ano eu fui levado a diaconato. Com 2 anos eu fiquei como segundo pastor. E estou pastoreando pela misericórdia de Deus. Vai fazer 12 anos. 12 anos para a glória de Deus. Eu tive um encontro com o Senhor. E eu sempre digo, se eu soubesse que era tão bom, eu ia falar: mamãe, vai para a igreja antes de você me ter. Deus, faça eu nascer crente. Faça eu nascer crente. Mas há coisas que acontecem em nossa vida para servir de experiência para outros. O seu testemunho serve. O que Deus fez na sua vida, o milagre que Ele operou, há pessoas que vão encontrar com você e vai estar vivendo a mesma situação, e você vai contar como Deus trabalhou nisso, como Deus salvou, como Deus curou, como Deus libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como Saulo teve um encontro com Cristo, eu tive um encontro com Cristo, você também teve um encontro com Cristo. Então fomos mudados, transformados para a glória de Deus. Aleluia. Ore pelo seu filho, não deixe de orar por ele. Pastor, está dando trabalho, está nas drogas, já fez o diabo, não importa o que ele fez, ora por ele. Está vivo, ore pelo seu filho, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, ore por ele, ore, apresente em oração. Pastor, eu estou com uma enfermidade que o médico disse não tem mais jeito. Ore por essa enfermidade, porque Deus é médico dos médicos e vai além da medicina. Não importa a situação, não importa o estado, só não deixe de orar, só não deixe de acreditar. Tenha fé que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas é isso que o adversário quer, tirar essa alegria da salvação. É isso que o adversário quer, tirar essa alegria da salvação, colocando nos pratos medo, tristeza. Você está vendo o que está acontecendo? Não tenha medo. Essa guerra, por exemplo, que vocês citaram aqui, de fato, pode acontecer uma guerra mundial. Pode acontecer. Não importa as guerras que aconteçam, saiba que nós servimos a Deus, estamos no exército de Cristo e a igreja, ela é vitoriosa. Aleluia. Aleluia. Você sabe de onde Deus te tirou? Não era bom o lugar que você estava. Você sabe. Amado, fecha os teus olhos por 1 minuto. Pensa da onde você saiu. Quem era você?
o que você fazia, latrocidade, perversidade, maldade, você embriagava com o cálice da imoralidade. Lembra das coisas perversas que você fazia, lembra das coisas ruins, lembra do como o diabo te humilhava, te pisava, lembra disso, lembra de onde, o que você fazia. Agora lembra como Deus te tirou de lá, Deus te transformou. Você achava que não ia conseguir, não tinha jeito, que você não ia sair dessa vida, mas Deus te tirou de lá, porque nada é impossível. Nosso Deus te banhou na graça, no sangue dele, te lavou, te purificou, te deu vestes novas e vem te capacitando dia após dia. Você é uma nova mulher, você é um novo homem, você é uma nova criatura. Oh, glória a Deus, para a glória de Deus. Lembra de lá. Nunca esqueça da estrada de Damasco. Agora, se você ainda não se sente convertido, busque isso. Você precisa se converter. Você precisa buscar a conversão. Você precisa ter esse encontro com Cristo. Você precisa. Se você sente que você ainda não é convertido, confessa a Ele hoje. Entrega a sua vida por completo para Ele. Eu contei o meu testemunho, mas cada irmão aqui convertido tem o seu testemunho e tem da onde Deus o tirou. Não importa o lugar, se estiver na Cracolândia, Deus pode tirar de lá, transformar e fazer um grande homem de Deus. Não volte para o lugar de onde você saiu. É isso que o diabo quer, é isso que a natureza quer. Não volte, não saia. Não saia. Muitas das vezes é tentador, dá até saudade, né? A gente lembra, meu Deus, eu fazia isso, eu era assim. É um prato, é um laço, é o diabo querendo te tirar da presença de Deus. Isso é tudo ilusão, isso é tudo falácia, isso é mentira, é uma mentira enganosa. O que nós recebemos é muito maior, é melhor. Nós temos paz com Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a paz verdadeira, nós temos a felicidade verdadeira. Outrora nós tínhamos que pagar para ser feliz, comprar cerveja para ser feliz, comprar droga para ser feliz, pagar coisas para ser feliz. Hoje não precisamos pagar nada. Cristo pagou o preço de sangue na cruz do Calvário. Então nós temos a paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não volte para trás, irmão. Não volte para trás, igreja. Não desista. Pastor, eu estava pensando mesmo em desistir. Pastor, eu até caí, eu tive umas quedas, pastor. Pastor, eu frequentei alguns lugares, eu bebi, pastor, eu voltei. A Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança a misericórdia. Não importa o que você fez, se você está vivo é porque a misericórdia de Deus, o amor de Deus está te alcançando. Então saia daqui crente, saia daqui convertido, saia daqui com a mente renovada, transformada, com a vida transformada, saia daqui renovado pelo Senhor, saia daqui com a fé avivada. Não é feio pedir para acrescentar a fé como os discípulos pediram. Acrescenta-me, ó Deus, a fé, acrescenta-me. Ou seja, não, saia daqui transformado, saia daqui alimentado, saia daqui mudado para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saulo se tornou um grande homem de Deus, pregou o evangelho em toda a Ásia, implantou igrejas, obreiros, homens, mulheres seguiram. Ele deixou um grande legado. Não negou a fé. Não negou a fé. Ele termina dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora me dá a coroa da justiça, salvação. Glória a Deus, a salvação, amado irmão, está em jogo. E é isso que o adversário quer ofuscar da nossa vida. Cristo já garantiu na cruz do Calvário a salvação. Mas você hoje, que se afastou,
está afastado, ou você que não conhecia, agora conhece a Cristo e quer entregar sua vida a Jesus, ou quer voltar para o Senhor, né? Agora é o momento, agora é a hora. Pastor, eu não tenho força, pastor, eu não consigo. O que os meus amigos vão dizer? Irmão, esquece os amigos agora, esquece o que você faz, só entrega a sua vida a Jesus. Só confia em Cristo, só deposita a sua vida nele, só faça isso. As demais coisas vão acontecendo, as demais coisas vai surgindo conforme nós vamos caminhando com Cristo. Esquece o que as pessoas vão dizer, esquece, irmão, eles não podem te dar nada, eles não podem te dar salvação, é Cristo, somente Cristo pode te dar salvação. Isso é tudo ilusão, é tudo ilusão, irmão. Música que destrói a mulher, a imagem da família, drogas que acabam com famílias, com vícios que acabam com casamentos, vícios seja qual for a área, vícios de jogos, vícios de bebida, seja qual for o vício, irmão, ele destrói, ele acaba. Então esquece isso aí, você tem o poder de Deus, você tem a Cristo, Ele quer salvar você, Ele quer transformar você. Você já foi decepcionado, você já se decepcionou com pessoas, você sabe que é ilusão. Quantas vezes você deitou lá sozinho na sua cama e você não pôde enganar a você mesmo? Você falou, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Isso aqui é mentira, olha o meu estado, olha a minha tristeza, olha a minha angústia. Mas o Senhor tem a felicidade verdadeira, Ele pode te libertar. Só entrega a sua vida ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Se tiver alguém aqui nesta noite e quer confessar a Cristo como único suficiente Salvador, ou quer voltar para Jesus, levante a sua mão, que nós vamos orar por você. Eu vim aqui na frente. Louvado seja Deus. Esse é o primeiro pedido. Mas eu também quero fazer um pedido para a igreja. Você que está fraco, ou que se sentiu fraco, se sentiu em dúvida, estava querendo voltar para o Egito, eu quero que nós oremos de joelho. Você se tornou fraco, pastor, eu estou fraco mesmo. Eu acho que muitas das vezes eu não sou crente, aquela alegria da salvação, sabe, pastor, aquela presença maravilhosa que acontecia. Pastor, eu quero, Senhor. Eu quero ser avivado, eu quero ser mudado, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser revigorado, eu quero ser transformado, eu quero ser cheio do teu poder, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero convidar você a fazer uma oração. E se você puder, dobre seus joelhos aí no banco, aí onde você está. Ore a Deus. Ele já sabe mesmo o seu estado, Ele já sabe o meu estado, mas Ele quer que você confesse, fale com a boca para Ele. Adore a Ele, exalte a Ele, glorifica a Ele, coloca para Ele. Ele não vai te expor, não. Ele vai abraçar você, Ele vai renovar você, Ele vai sarar você. Então, peça para Deus nesta noite. Você pode fazer isso, você pode dobrar o seu joelho aí onde você está e fazer uma oração de 10 minutos. Você que puder, se tiver uma dificuldade ou com algum problema, ore sentado, ore em pé. Mas eu quero chamar a igreja a fazer essa oração, a orar, a falar com Deus, a conversar com o Senhor, aquilo que Ele já sabe. Vamos fazer isso, igreja. Você que não serve a Cristo, Ele também te ouve, Ele também está com os ouvidos abertos para ouvir a sua oração, o seu clamor. Então vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou dobrar o meu joelho aqui. Louvado seja Deus. E nós oramos cada um. E eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado e vai levantar cada um diferente nesta noite. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero, Senhor, te agradecer. Senhor, porque o Senhor foi lá, Pai, e nos resgatou. O Senhor me transformou, o Senhor me libertou, o Senhor me tirou da escravidão, o Senhor me tirou da lavação do pecado, me libertou das drogas, da bebida, dos vícios,
Senhor foi lá e nos transformou, mudou. Eu sou grato a Ti, Pai. Eu poderia passar minha vida inteira te agradecendo. Não paga, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo livramento. São tantas coisas, Pai, que o Senhor fez. São tantas coisas, Senhor. São tantas coisas. Oh, Deus, te peço, Pai, nesta noite, agora. Purifica, Pai, essa noite. Purifica com o nosso coração, transforma, Deus, transforma esse coração de novo, essa mente pecaminosa que quer nos afastar de Ti, a nossa natureza pecaminosa, Senhor, a nossa natureza caída, Pai, oh Deus, que quer as coisas deste mundo, os deleites deste mundo, oh Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Nosso coração, purifica, Pai, a nossa mente, purifica nossos olhos, nossos ouvidos, purifica, transforma, Senhor. Tira esse coração endurecido, esse coração de pedra, transforma cada dia, Senhor. Nos ajuda, Pai, a permanecer na Tua presença, nos ajuda, Senhor, a andar em Teus caminhos, a vencer os pratos, as ciladas, as artimanhas, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecermos fiéis. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Oh Deus, Pai do Senhor, Pai do Senhor, no mundo que estamos vivendo, nos dias que estamos vivendo, tem sido tão difícil, Pai, tanta coisa acontecendo, drogas novas, bebidas novas, Senhor. São tantas coisas, Deus. Sou o Senhor para viver. Sou o Senhor para trabalhar. Sou o Senhor para fazer. Oh, Deus, protege para a tua igreja, protege para o teu povo. Senhor, que nós venha resistir todas as tentações e os pratos do adversário. E que o Senhor venha trabalhar com nós. Que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, oh Deus. Pai Santo, Pai dos nossos jovens, Senhor, os jovens, Pai dessa igreja, os adolescentes, toma cada um deles nas Tuas mãos, meu Deus, abençoa, Pai, Senhor, sei que é difícil para eles, são tentados, Senhor, são bombardeados, ó Pai, mas só o Senhor para fortalecer, para ajudar. Nós oramos, Senhor, apresentando a Ti, Deus. Oh, Deus Santo, fiel e verdadeiro, o autor e o consumador da nossa fé. Nós oramos, Senhor, pelos entes queridos, Pai, que não se converteu ainda, que ainda, Pai, vive escravo, Senhor, da bebida, escravo das drogas, escravo da prostituição. Meu Deus, nós oramos apresentando a Ti, Senhor, Pai, de encontro para cada um. Liberta, Pai, para a Tua glória, Senhor. Os convence, Senhor. Os liberta, Deus. Transforma para essa mente, esse coração. Faz a obra, Senhor. Trabalha, meu Deus, para a glória, Pai, do Teu santo nome. Oh, Deus Santo, fiel e verdadeiro, autor e consumador da nossa fé.
glória a Deus. Responde, Senhor, a oração desta mãe que ora pelo filho, desse marido que ora pela esposa, da esposa que ora pelo esposo, dos filhos que ora pelos pais. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor. Oh, Deus vai trabalhando, Pai, vai trabalhando, Senhor, a cada dia, Deus, em nossas vidas. Meu Pai amado, querido, santo e fiel. Oh, glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, nós te louvamos. Nós te louvamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Voltar de adoração, Senhor, não quero que os meus olhos, glória a Deus, quero o brilho do primeiro amor por ti, não quero que ninguém se perca. Aleluia. O desejo de te adorar. Vamos todos adorar a Deus. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estou no meu jardim, Tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, eu quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ninguém se perca. aleluia. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, oh, glória a Deus. Jardim particular, eu te adoro, Te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. vem sobre mim, Senhor. Glória a Deus. Vem, Senhor, Te adoro. Te adoro. Vem, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Torna, Deus, a trazer a alegria da salvação. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Glória a Deus. jardim Glória a Deus. 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 Aleluia.
Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Imagine, vem cá fazer esta oração. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você sentiu a presença do Senhor? Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Nosso Deus é o Deus de monte, é o Deus de vale. Ele está aqui. Independente se você está no monte, se você está no vale. Porque o Senhor também é o Deus que mandou, segundo a palavra do profeta, profetizar sobre os ossos secos. Nós estamos na qualidade de profeta nesta noite. E dizemos aos ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Vamos orar, porque você é profeta do Senhor. Abra sua boca e na autoridade do nome do Espírito Santo que te sustenta, dê ordem a esse vale de ossos secos. Hoje, não é amanhã. O dia é hoje, a hora é agora. Abra a sua boca onde você está e dê ordem aos ossos secos. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pastor falou, lembre de onde o Senhor lhe arrancou. E é no nome dessa aliança que um dia Ele fez com você, que Ele te levantou como um profeta nesta terra. Abra a sua boca onde você está e profetize. Independente do estado, você tem o Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito que convocou dos quatro cantos todos os ventos que desse vida. Aqueles ossos que estavam sequíssimos. Você não tem o direito de rejeitar o chamado que o Senhor lhe deu. Então vamos orar agora, para que o Senhor dê vida a esses ossos que estão sequíssimos. Porque nós não podemos, mas aquele Espírito que habita em nós pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Levante-se na autoridade do nome do Deus que te sustenta. E dê ordem a esses ossos que estão sequíssimos, ossos secos. Ouvi a voz do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque quem nos chamou e quem nos sustenta não é o homem, é o Senhor que fez os céus e a terra, é o Senhor que tem um propósito na vida de cada um de nós, porque o Senhor usa menino, mas não é menino. Agradeça o vale que está enfrentando, porque quando você passar por esse vale, você será forjado na guerra, terá armadura nova e divisas nos ombros. Levante-se na autoridade do nome do Deus que nos sustenta, porque o Senhor que está aqui e sustenta cada um de nós, fortalece, Senhor, os joelhos cansados, os joelhos que às vezes nem se dobra mais, Senhor, mas o coração está rasgado. O coração está rasgado. Tu estás vendo, Senhor, o profundo e o oculto e o escondido. Porque a tua palavra, Senhor, que divide a divisa, a tua palavra entra. A tua palavra ela entra, Senhor, a divisa da alma. A tua palavra ela já foi liberada nesta noite, Senhor. Na autoridade do nome do Espírito Santo de Deus. Entra, Espírito Santo. Transforma as nossas vidas no que tiver que transformar. Tira, Senhor.
Tira, Senhor, tudo que não agrada ao Senhor na autoridade do nome do Espírito Santo. Porque o Senhor, Ele quer que vivamos um novo tempo. E se somos nós, Senhor, o vale de ossos secos, ouvimos hoje a Tua voz. E nós vamos nos levantar, Senhor, porque ouvimos a Tua voz. Os 4 ventos virão, Senhor, o rebuliço vai acontecer. Muito barulho e muito estrondo, Senhor, pode acontecer, mas que nós não venhamos nos espantar. Porque para o vale de ossos secos voltar a viver e marchar, se colocar de pé diante daquele profeta, naquela visão, naquele vale, teve muito barulho. Então, Senhor, fortalece a Tua igreja, fortalece a cada um de nós, nos mantém unidos, Senhor, porque vamos precisar. Que estejamos unidos no Senhor. Oh, meu Pai. Fortalece o nosso pastor e a nossa pastora. Fortalece Teus filhos, Senhor. Fortalece a cada um dos Teus obreiros. Para que continuemos, Senhor, independente que gostem ou que não, falar a Tua palavra em tempo e fora de tempo. Porque o dia é chegado, Senhor. O Senhor já está às portas. Guarda a Tua igreja no Irã, Senhor. Há uma grande igreja do Senhor naquele lugar que clama, Senhor, a libertação do jugo pesado que eles vivem por todos esses anos. Mas que a Pérsia, Senhor, seja liberta por aquele que nunca perdeu uma guerra. Toma Teu povo nas Tuas mãos, Senhor, não só essa igreja, mas a igreja do mundo. É o que Te agradecemos, Senhor, e já Te oramos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Erga suas mãos comigo assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com a sua igreja, com o seu povo, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, pegando Deus, amados, cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor, com aperto de mão, com abraço, como foi ministrado hoje. Aplaude a Jesus. Vai em paz em nome de Jesus. Tenha uma semana cheia de paz, de bondade e do Espírito Santo. Deus abençoe.